Salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que passou por uma situação de superação, de resiliência, aonde ela precisou enfrentar vários desafios na vida dela e que provavelmente você que está olhando em algum momento já teve que passar por essa situação ou conhece alguém que também precisa enfrentar esses desafios e nem sempre consegue, porque a gente sabe da complexidade que é, tá certo? Então, seja muito bem-vindo. A Mônica, quero te agradecer por estar presente nesse primeiro episódio do podcast. E para a gente iniciar, quero que tu fale um pouquinho aí sobre a tua história, faz um breve resumo aí sobre as coisas que tu faz, né, o que tu vem fazendo hoje em dia e principalmente o porquê que tu está aqui hoje, né, a mensagem que tu vai passar aí pro pessoal. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui hoje no teu primeiro episódio do podcast, projeto tão legal que nasceu do zero, vi nascer do zero, dos bastidores. Então, muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada de ser a primeira a estar aqui conversando contigo. Parabéns por esse projeto. Muito boa sorte nessa nova fase. Eu sou a Mônica. Eu tenho 27 anos. Sou de Alegrete. Hoje moro aqui em Santa Maria. Estou entrando semana que vem para o último ano da faculdade do curso de medicina, aqui na Universidade Franciscana. Sou empresária, tenho a Padoca Arte, que apoia esse projeto, que é uma empresa de alimentos saudáveis, de pães saudáveis principalmente. E a minha história, que eu vim aqui compartilhar hoje, é sobre obesidade, sobre superação da obesidade. Porque eu já fui uma pessoa obesa e hoje não sou mais, e hoje eu vim contar um pouco sobre como superei. E além de tudo, sou namorada desse digníssimo homem que está na minha frente também, que é uma coisa importante, já que vamos conversar muito sobre isso hoje, e é um ponto importante porque contribui muito com a minha história e que sinta-se à vontade para contribuir com as histórias que eu vou contar aqui hoje. Para a gente iniciar assim um pouquinho dessa linha cronológica de tudo que aconteceu, explica assim para o pessoal como que era a tua vida, né, antes de tu tomar essa decisão de que estou acima do peso e preciso tomar alguma atitude. O que que aconteceu para essa chave virar? Tá. Tudo começou em 2020. Eu tive alguns gatilhos, assim, pra começar a perda de peso. Antes eu tinha 89 quilos. Hoje eu tenho 62, então foram 27 quilos perdidos, né? Em 4 anos, um pouco, bem menos de 4 anos, na verdade, que eu perdi esse peso todo. Tudo começou quando eu tive alguns gatilhos, como eu falei. Quando eu comecei a perceber que tava tudo errado, assim. Durante 2019, 2020, eu entrei na faculdade. Passei por uns problemas financeiros, familiares bem importantes, que me desestimularam muito, me deixaram muito mal. Na época eu precisei retornar pro cursinho, eu já tava na faculdade, precisei retornar pro cursinho. Foi um processo que me deixou em depressão, assim, entrei em uma franca depressão. E ganhei muito peso durante 2019. E me vi frente a uma Mônica, assim, que eu não reconhecia, que eu não gostava. E que ganhou muito peso nesse ano e que não cabia mais, assim, pra mim, quem eu era naquele momento. A primeira coisa que aconteceu, assim, foi durante uma aula na faculdade, no primeiro semestre, em novembro de 2019, assim, em dezembro. Foi o primeiro gatilho que eu vi que, nossa, tem alguma coisa errada. Porque antes eu me olhava no espelho e eu disse, tá, tô meio gordinha, mas tá tudo bem. Tô ok. Tenho namorado. Tá tudo bem, né? Eu sou essa aqui, vou me aceitar. Porque eu sempre fui uma mulher grande, assim, tipo, bundão, colchão e tal. Mas tá, tudo bem. Só que eu já tava muito grande. E eu não me identificava como muito grande. Eu só tava me achando bem. Daí, nessa aula da faculdade, no primeiro semestre, a gente tava aprendendo a aferir pressão. Pressão normal é 12/8, né? E aí, minha colega começou a aferir minha pressão. E ela apertava e não conseguia. Não via, não conseguia chegar ali na técnica.
E chamou a professora uma hora, prof, não tô conseguindo, né? E aí a professora foi ver e minha pressão tava 19/10, né? Normal, 12/8. E a prof, nossa, tá tudo bem, né? O que que aconteceu? Tu comeu alguma coisa com muito sal, tu veio dar pé, aconteceu alguma coisa, tá estressada, tá nervosa? Não, eu tava de boa aqui, plena, né? E daí ela esperou mais um tempo, aferiu outra vez e continuava 18/10, 19/11. Mas isso daí a prof aferiu, né? A prof aferiu pra ver se tava certo, tava tudo certo e realmente tava muito alto. Aí, frente a isso, fui no cardiologista e ele, primeira coisa que ele fez foi suspender meu anticoncepcional, que não fazia sentido, mas suspendeu meu anticoncepcional e mandou emagrecer. Eu disse, tá, beleza. E não emagreci na época, assim, continuei. Isso lá, novembro, dezembro. E aí, em dezembro, no Natal, eu comecei a trabalhar numa loja temporária pra juntar um dinheiro, assim. E daí eu comecei a fazer foto, experimentar as roupas na loja e fazer foto pra postar no Instagram. Eu sempre fui uma mulher muito vaidosa, então eu sempre gostei de me arrumar, de me maquiar, de vestir roupa colorida e tal. Sempre me cuidei muito desde pequena. E daí na loja, assim, eu me arrumava, me maquiava, ia trabalhar bem bonita, só que, tipo, a dona da loja teve que me dar um maior macacão que tinha, e pra eu vestir, pra eu trabalhar. E as roupas todas que eu vestia pra fazer foto na loja eram G, GG, porque as M já não serviam. E eu disse, nossa, tá, né? Tem alguma coisa errada, mas tudo bem, eu tô só gordinha, tô só grande demais. E eu tirava foto no espelho e me achava bonita, só que não era o bonita que eu queria enxergar. Porque eu tava me sentindo gorda, tava me sentindo acima do peso. E quando eu falo gorda, aproveitar que a gente tá no início do podcast, não é questão. O pessoal já pensa em gordofobia, não sei o que, só que eu estava gorda, eu estava acima do peso. Então não é um problema a gente falar eu estava gorda, porque eu realmente estava. Eu estava em obesidade. Tá, mas tu estava com quantos quilos? Eu estava, nesse momento, com 89 quilos, que foi o máximo que eu cheguei. 89 e hoje 62. 62. Então, vamos fazer uma subtração 27. rápida aí, 27 quilos perdidos. E o mais importante, em quanto tempo? A perda. É isso que todo mundo pergunta, né? Principalmente nas caixinhas de perguntas. Nas caixinhas de perguntas, tem bastante pergunta. Acho que pra sair da obesidade mesmo, assim. Tá, mas assim, o que é sair da obesidade? A gente pega a obesidade, depois eu vou voltar pros gatilhos que eu tava falando. Uhum. Pra gente sair da obesidade, fala obesidade por IMC maior que 30. Tá. IMC é uma conta muito rasa, realmente, é peso dividido pela altura ao quadrado, realmente é muito raso, né? Mas é o parâmetro. É o parâmetro, né? Assim, sabendo que daqui a pouco as pessoas não vão ter condições de investir num DEXA, que é um exame, daqui a pouco que é Sim. padrão ouro. É o padrão ouro, mas não é utilizado em quase nada, né? Só em pesquisa, basicamente. Sim, mas por conta do custo. Por conta é caríssimo, né? Aí depois do DEXA a gente desce para uma bioimpedância, que também tem as suas limitações, mas Sim. enfim, mas é o que a gente tem. Entre não ter nada, a gente precisa ter IMC. algo para se balizar. Então o IMC, naquela época, tu estava acima de 30, é isso? Tava com 33, 33, eu acho. Se eu não me engano, era 33 na época. Uhum. Já obesidade grau 1, né? Acho que pra sair da obesidade, que foi a tua pergunta, uns 6 meses. 6 meses Por aí, pra sair. Pra sair da obesidade. Pra sair do sobrepeso, eu me mantive num limbo no sobrepeso, que é acima de 25 IMC, por muito tempo. Acho que um ano e meio, 2 anos, não sei se tu lembra, acho que por aí, acho que 1 ano e meio, 2 anos em sobrepeso. Eu lembro que teve, sim, uma estagnação, assim, dos 89, tu teve uma perda 72, de peso rápido, assim, de, tipo, perder 10, 12 quilos muito rápido, que acredito que isso deve acontecer com todo mundo, até pela a bagunça que tu faz no organismo, né, o susto que tu dá nele, porque como ele vivia antes e como ele vive agora é totalmente diferente, mas eu lembro que tu estagnou, e essa estagnação, assim, foi o primeiro desafio, assim, pra quebrar, porque parece que tu tem que fazer uma força muito maior pra tu passar dessa primeira onda, dessa Com primeira certeza. barreira. Sair desse platô, né? E daí depois, pra sair então do sobrepeso foi mais 1 ano e meio ou 2, por aí. Mas voltando aos gatilhos, assim, do que me fez começar a perder peso. Primeiro, essa questão da pressão, né?
Eu falei da colega não conseguir aferir a pressão. Segundo, essa questão de eu trabalhar lá na loja e não me sentir tão bem, tipo, ver minhas colegas magras e falar, nossa, as gurias ficam bonitas com qualquer roupa, elas conseguem tirar uma foto ali pro story da loja e ficar bonita, sabe? Ficar confortável. Eu já não me sentia confortável. E, tipo, eu olhava, maquiava meu rosto, só que daí achava bonita e depois quando eu tirava a foto eu dizia, meu Deus, não tá legal, não tá legal. E aí, por último, assim, 3 coisas que me marcaram bastante, essas 3. Claro, teve outras coisas no meio, né? Por último, eu acho que foi precisar de um short, isso em janeiro. Primeiro em novembro, a coisa da pressão. Segunda em dezembro, eu acho que a função das fotos da loja. Em terceiro, eu acho que foi entrar na Renner, né? Riachuelo, precisar de um short pro verão em janeiro e precisar comprar uma roupa 48, assim, que foi o ápice. Sim. Outra coisa até que eu ia te perguntar, que vai muito de encontro a esses gatilhos, quais foram os sinais ou sintomas que tu teve, tanto mental quanto físico, que tu percebeu que, não tem coisas que... Porque quando a tua colega aferiu a tua pressão, a princípio tu tava bem. Tu não, tipo assim, Não sentia nada. vou emagrecer porque estou com pressão alta. Tu nem sabia, né? E nem me importei na hora com isso, de emagrecer porque eu tô com a pressão alta, tipo. Mas provavelmente aconteceu algumas outras coisas, enfim, não sei, tu vai falar. Sintomas físicos ou mentais que tu percebeu que tem alguma coisa que não tá legal. Depressão, como eu falei. A gente não sabe que veio primeiro, né? Depressão, obesidade, depressão. Se a obesidade aumentou a depressão, se a depressão aumentou desencadeou mais a obesidade, a ganho de peso, enfim. Em 2019, como eu falei, eu entrei na faculdade particular, tive problemas financeiros familiares difíceis, momento bem difícil na minha vida, e entrei em depressão. Comecei a engordar muito, 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 muito. Só voltando, eu sou da Alegrete e toda a minha vida foi baseada no balé. Eu fiz 16 anos de balé clássico, me formei, dei aula de balé clássico. Então, dos meus 2 aos meus 16 anos, dos meus 2 aos meus 16. Essa conta fecha? Dos meus quanto? Dos meus 2 aos meus 16. Não, dos meus 2 aos meus 18. 14. Dos meus 2 aos meus 16 18. menos 2 dá 14 ainda hoje, né? Acho que não mudou a matemática. Não mudou. Foi até meus 18 anos que eu fiz balé. Até meus 18 anos quando eu me mudei pra cá. Isso. Foram 16 anos de balé clássico, então, nos meus últimos anos de balé eram 8 horas de treino por dia, 6 horas de treino por dia. Então, eu sempre fui uma pessoa fisicamente ativa, muito ativa, muito ativa. E quando eu me mudei pra cá, pra Santa Maria, pra fazer cursinho, com 18 anos, tudo mudou. Aquela clássica história. Quando eu tava no cursinho, eu ouvia muitas pessoas falarem: porque tu vai engordar? Porque as pessoas engordam quando fazendo cursinho pra medicina. E realmente, quando eu comecei a fazer cursinho, eu engordei muito, assim. Mas as pessoas até falavam que, quem faz cursinho pra medicina engorda. Porque a gente vê muito as gurias entrando magras no cursinho e acabam engordando muito. E comigo não foi diferente. E eu digo porque eu fiz 4 anos de cursinho, então eu vi muitas pessoas entrarem magras e saírem acima do peso. Porque o ambiente, assim, tu ter que ficar estudando muitas horas por dia pra passar num curso concorrido, faz tu esquecer de si mesmo, que é um erro grotesco, assim, que eu vejo que eu cometi, de estudar muito e esquecer de mim. Sim. Sabe? Como eu nunca passei, né, por uma situação dessas, eu não consigo dimensionar, mas o que seria essa questão do esquecer de si? Estudar muito e, tipo, não comer, não fazer exercício ou não ter tempo? O que... Porque, assim, quando a gente faz cursinho, a gente tem diversas matérias no ensino médio pra estudar, né? Pra fazer o vestibular. E depende do método de estudo que tu faz, tu tem que fazer muitas questões, revisar, sei lá. Depende do método de estudo, né? E tu acaba
fixando muito naquilo ali, estudando só aquilo ali, acaba esquecendo de fazer exercício, tu acaba ficando todo dia estudando, no fim do dia tu tá exausto, não quer sair pra correr, não quer fazer academia. E, tipo, na época eu fiz exatamente isso. Estudei, e esqueci de mim. Fiz ali um ano de Muay Thai, um ano de CrossFit, mas, tipo, foi indo e não era a minha prioridade, né? E daí, nesses anos, como a maioria das meninas, e a maioria dos meninos também, da maioria das pessoas, entra no cursinho e engorda. Uhum. Engordei. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu estava um pouquinho acima do peso. E aí aconteceu tudo que E aí aconteceu que tu aconteceu falou. que eu entrei numa situação familiar bem difícil, financeira, e aí que eu engordei 10 quilos, 15 quilos de vereda, assim. Entrei na faculdade e engordei em um ano muito peso. Sim. Daí eu passei por problemas financeiros, tive que voltar para o cursinho durante a faculdade. Praticamente travei minha faculdade por um semestre, voltei pro cursinho. E aí engordei muito peso. E tua pergunta era sobre sintomas, né? Depressão. Depressão total. Não ter vontade de sair da cama, não ter vontade de tomar banho, não ter vontade de sair pra fazer nada. Sintomas físicos, ansiedade, tipo, meu Deus, hoje eu tenho uma janta. Que roupa eu vou colocar se eu não me sinto bem em nada, Uhum. né? Vou ter que colocar uma roupa toda preta que eu não me sinto bem em nada, né? E tu olhar no espelho e não te identificar, sabe? Isso me gerava muita ansiedade. Também questão de fôlego, não consegui subir um lance da escada e me sentir desconfortável, sabe? Não consegui colocar um short pra ir pra academia. Não consegui correr, nem se fala, né? Dor nas pernas, absurdamente, muita dor nas pernas. Eu não consegui ficar de pé. Logo que eu tava trabalhando aí, como eu falei, era muita dor nas pernas. Eu chegava com as pernas inchadíssimas em casa, assim. Até hoje eu tenho consequências, depois abordo mais sobre isso. Mas na época eu chegava em casa com as pernas muito inchadas, com dor nas pernas. Enfim, pele muito oleosa, muita acne, muita pele muito ruim, assim. A, a aparência da pele muito feia. Vários sintomas, sabe? Tipo, mas principalmente a pressão, né? Como eu falei, acho que é o principal. Hoje, olhando como quase médica, vejo que era o sintoma principal, Sim. né? O sinal principal. Mas várias outras coisas. Exame de sangue, colesterol alto, pré-diabética com 23 anos, sabe? Hipertensa com 23 anos, colesterol alto, dislipidêmica, enfim, muita coisa para uma pessoa que tinha condições de sair daquilo ali. E aí, frente aos gatilhos que eu tive, que comecei a mudar todo o lifestyle, assim, e convivendo com uma pessoa que, tinha um estilo de vida diferente do meu, que tinha um estilo de vida diferente do que eu estava acostumada em casa, assim, de alimentação, de exercício físico, também me ajudou muito a visualizar que existem outros caminhos e que eu conseguia ir por outros caminhos a não ser o que eu estava seguindo, sabe? Uhum. Acho que as pessoas se identificam muito com várias coisas que tu trouxe, né? Mas agora, assim, a gente passa assim, acredito que por uma segunda parte da conversa, que é, depois que tu trouxe esse breve resumo, que as pessoas, daqui a pouco, muito se enxergaram na tua história, seja pelos sintomas, seja pela trajetória das dificuldades, assim, essa segunda parte, assim, da conversa que eu queria que tu trouxesse para as pessoas, é justamente sobre quais foram as primeiras mudanças que aconteceram. As primeiras mudanças, primeira coisa foi entender que eu estava doente, né? Entender que tu tava numa situação De obesidade, doença. doente, entendi. Porque as pessoas, hoje em dia, não veem a obesidade como uma doença, né? Eu até fui atrás de alguns dados aqui pra trazer certinho. Tem a ABESO, que é a Associação da Obesidade do Brasil, com os números atualizados, assim. Hoje em dia, no Brasil, levando em conta o parâmetro IMC, que a gente tinha falado antes, que é o que dá pra nivelar todo mundo, né? 53% das mulheres
têm sobrepeso Isso no Brasil. no Brasil. Homens, 57%. Total de pessoas com sobrepeso. Os homens é maior, hein? Maior. Com excesso de peso no Brasil, 55,4%. Então, mais da metade das pessoas têm sobrepeso. Agora, obesidade, que é ainda pior. 19,8% das pessoas são obesas no Brasil, tá? Que não varia muito, mulher 20% e homem 18%. No Rio Grande do Sul, mais ou menos a mesma coisa também. Primeiro, entender que a obesidade é uma doença, né, Henrique? Porque as pessoas acham que a obesidade é tipo, tá só gordinha, tá só gorda. Uhum. Às vezes eu já escutei algumas vezes o pessoal, às vezes, associar até a obesidade com a nutrição, no sentido, tipo assim, ó, ai, tá bem nutrido, tá gordinho. Tipo, tu já escutou isso, né? Isso, tipo, o pessoal antigo fala isso, né, eu lembro que quando eu ia... Mas acho que isso mudou agora um pouco. Ou será que... Às vezes eu fico preocupado que a gente pode estar vivendo numa bolha, e isso ainda acontece ou não, mas é tipo assim, eu lembro a criança, né? Criança, tipo assim, tem que socar comida nas crianças, Aham. né? Porque se a criança já é mais magrinha, as pessoas já acham, meu Deus, muito magrinho, vai ficar doente, né? Eu lembro quando eu sou da igreja, né? E quando eu ia pra Quaraí com meus avós, quando eu era criança, eu lembro que falavam: ai, tá tão bonitinha, tão gordinha. Não pode ficar muito magra, senão vai ficar doente, né? Eu acho que isso é bem cultural, bem das pessoas mais antigas, né? Achar que quanto mais gordinha tu tá, mais saudável tu tá, Sim. né? Tanto que antigamente, no Egito, coisa e tal, as mulheres, símbolo de fertilidade, símbolo de beleza era quadrilzão. Uhum. Né? Mulher mais gordinha era símbolo de fertilidade, de beleza. Eu acho que isso se perpetuou. Mas hoje, com o avanço de tudo, de ciência, de exame, de comprovação que isso não é sinônimo de saúde, na verdade, eu acho que aos poucos tá caindo, né? Mas, assim, pra gente não fugir, tu entendeu que tava doente, enfim, caiu a ficha. Uhum. E aí essa foi a primeira mudança. Pra começar a mudança, tu entendeu que tava doente. E a partir disso, aí tu fez o quê? Primeiro entender, né? Que tá doente. Como eu falei, obesidade, doença. Sobrepeso, doença. Exames alterados, pressão arterial alterada, 23 anos. Ok. E agora? Primeira coisa foi procurar uma nutricionista, Uhum. né? Tenho noção que eu sou extremamente privilegiada de ter condições de ter procurado uma nutricionista. Eu sei que muita gente não tem dinheiro para ir a um nutricionista, não tem condições de ir. Eu tenho completa noção que a maioria das pessoas não tem essa condição de ir. Como tu tá inserido, assim, nessa questão, assim, médica, da saúde e tal, tem alguma forma das pessoas buscarem essa ajuda? Assim, pessoas que não têm condições daqui a pouco. Onde que elas podem buscar ajuda sobre isso, né? Assim, tem nutricionista no SUS? Tem nutricionista no posto? Tem. Eu tô numa universidade particular, porém a gente atende SUS, né? SUS. A gente tem um ambulatório, por exemplo, na UFN, um ambulatório que a gente atende da UFN, de endocrinologia. Se uma pessoa obesa chega lá com os exames... Se eu chegasse lá, por exemplo, hoje, quando eu tava obesa, com os exames todos alterados, eu ia estar com síndrome metabólica, tá? Classificada como síndrome metabólica. O endocrinologista ia me encaminhar para uma nutricionista também pela UFN SUS. Digo isso aqui em Santa Maria, tá? Fluxo de Santa Maria. Então encaminham. Tem esse fluxo. Tem alguns postos de saúde que tem nutricionista, não são todos. Ainda é difícil porque o acesso à nutrição de qualidade, ou melhor, a nutricionista pelo SUS ainda é difícil, mas ao longo do tempo, com a prevalência que tem de obesidade, de sobrepeso, vai mudar. Tá mudando. Dá pra ver esse movimento, sabe? Tem uma estimativa também que em 2025, aqui no Brasil, choque com esse número, 66,5 bilhões de reais sejam destinados só à obesidade e ao sobrepeso. Ou seja, remédios para pressão alta, porque a obesidade e o sobrepeso levam a pressão alta, levam a síndrome metabólica, levam a distúrbios ali do colesterol, do triglicerídeo, enfim, que vão necessitar de remédio, vão necessitar de exames, de holter, de
exames pro coração, enfim. Isso tudo onera, né? O sistema vai pesando, o sistema vai acarretando gastos pro sistema. Então, esses 66,5 bilhões são gastos todos que o sistema público vai ter. É uma estimativa, né? Que vai ter de custo, no de caso. custo. Bom, esperamos que dentro desse custo tenha investimento em nutricionista e profissional de educação física também. Tomara, né? Mas provavelmente Também. não sei. Pois Não é, sei. não tenho esse dado, assim. Mas, enfim, aí tu buscou a nutricionista, teve ali a conscientização que tava doente, buscou a Isso. nutricionista e... Busquei a nutricionista e aí fui orientada, que foi a Grazi maravilhosa, que me ensinou o que eu tinha que fazer. Porque eu não venho de uma família, assim, e isso é cultural, né? Não é culpa minha, nem tua, nem da família, nem de ninguém. É cultural que a gente precisa comer, mas não tem a ideia dos macronutrientes que a gente precisa comer, nem muito menos dos micronutrientes que a gente precisa comer. Então, Foi mudando ao longo do tempo. Antigamente, a gente, daqui a pouco, assim, até pela acessibilidade dos alimentos, era mais difícil de Sim. chegar numa condição, né, Sim, de obesidade, enfim, então... Mas e aí, tu tava... Daí eu já tava na faculdade, né? Então eu sabia, eu tinha noção mais ou menos carboidrato, proteína, gordura, o que eu precisava mais ou menos, mas eu não tinha a noção nutricional que eu aprendi a ter com a nutrição, com a nutricionista, né? Com a Grazi me ensinou a montar meu prato, o que eu precisava comer, quando eu precisava comer, antes do treino, o que eu precisava comer, quantidade, enfim. Então, como eu tava obesa, eu precisei a Grazi precisou traçar estratégias nutricionais pra eu sair da obesidade primeiro, como tu falou. Eu tive uma perda de peso muito rápida, assim, de início, porque quanto mais a gente tem, mais rápido a gente perde. Por isso que a gente se mantém no platô muito tempo, né? Perdi 10 quilos rapidamente. Eu acho que em questão de 2 meses eu tinha perdido 10 quilos, porque realmente era muita gordura. Eu tinha 39,9% de gordura corporal pela bioimpedância, que é o outro exame que a gente tinha comentado. É muita gordura, né? Tá muito acima do normal. Então, aí eu aprendi a partir da orientação da Grazi, aprendi a montar meu prato, aprendi quando que eu tinha que comer, o que eu tinha que comer e estratégias nutricionais, tipo jejum intermitente. É uma coisa que eu faço até hoje e que tenho que saber como fazer e como quebrar, né? Uhum. Porque o jejum é muito difícil de fazer se tu não é orientado, né? Tu Sim. tem que saber quebrar o jejum. Porque não vai adiantar eu passar 24 horas de jejum e quebrar com uma pratada de massa, entendeu? Sim. Vai acabar com o meu jejum. Uhum. Vai acabar com tudo que vai dar um pico glicêmico absurdo. Vai acabar com tudo que eu fiz em 24 horas. Entende? Talvez esse seja o maior desafio até das pessoas de associar um bom comportamento que ela teve com uma boa recompensa. Então, me superei. Fiz um jejum de 24. Então agora eu vou no rodízio. recompensar. Vou no rodízio e tal. Talvez, às vezes, a pessoa não tenha consciência de que ela fez um jejum de 24 e vai ter que quebrar com uma fruta, não com uma batata frita, Exato. né? Porque a gente quer se recompensar, né? Ah, fiz um jejum, então agora eu mereço um pratão de massa. Eu mereço comer uma base de chocolate, né? E na época também, e até hoje, luto contra a compulsão alimentar, né? Que pra mim, junto com a depressão, esqueci de falar esse ponto bem importante, veio a compulsão alimentar. Que foi um dos pontos chaves, assim, de eu ter ganhado tanto peso. Compulsão alimentar. E a compulsão, daqui a pouco, ela foi uma consequência daquela tua fragilidade ali emocional daquele momento. Ela se tomou. Claro, no momento difícil que eu tava passando, com certeza a compulsão alimentar, ela veio de brinde, assim. Uhum. E foi o que me ajudou a ganhar tantos e tantos quilos. E as estratégias nutricionais, se não forem bem manejadas, elas exacerbam ainda mais a compulsão alimentar, né? A compulsão alimentar, ela é assim, é o fato de tu comer sem parar. Tu comer e quando vê, tu comeu, entendeu? Tu perde... Some da tua frente as coisas. Tu perde o controle do que tu tá comendo, entende? Tipo, tu tem uma barra... Tu não sente nada, assim, tu não sente... Depois. Tipo, tu tá... Vamos supor, a gente tá jantando. E aí tu janta. E, sei lá, chega uma hora que tu se sente saciada. A compulsão, tu come além. Come além. Tu tem, tipo, 2 barras de chocolate na tua frente. Hoje eu sei que se eu comer 3,
4, 5 quadradinhos, eu vou ficar bem, Uhum. sabe? Eu vou ficar bem. A compulsão, tu pega e come toda a barra de chocolate. E fica bem também. Tu só percebe que tu exagerou depois que tu tá mal, entende? Sim. Tipo, tu come além do que teu corpo aceita. Fica enjoada. Eu ficava frequentemente enjoada, porque eu comia muito. Tipo, tu come toda a barra de chocolate e foda-se. Eu só Sim. quero saciar. Eu só quero tá bem. Uhum. É uma recompensa pra cabeça, né? Tipo, hormonal ali, é uma doença hormonal do cérebro, neurotransmissor tudo estragado, Desregulado. tudo desregulado ali. E tu come sem ter noção do que tu tá fazendo. Uhum. Tu só percebe que comeu a barra de chocolate inteira depois que tu acabou de comer e, porra, o que eu fiz, sabe? Comi Sim. tudo. E aí, enfim, tu entendeu tudo isso, aí tu aprendeu a se alimentar, entendeu ali a questão do jejum, Uhum. como quebrar esse jejum e como dar continuidade a isso, e aí? Como que? Jejum, outras estratégias, tipo, dieta cetogênica. A Grazi, era uma estratégia que a Grazi fazia. Aprendi a usar muitas. Enfim, no início teve muitas estratégias, tipo chá. Era uma coisa que eu usava muito chá. Chá. Muito chá diurético. Mistureba de chás, assim, que a Grazi me dava. Aprendi a usar bastante. Me ajudou muito no início na perda de peso. Dieta cetogênica, teve uma época que eu fiz. Não me adaptei, mas é uma estratégia, assim, porque eu me sentia muito fraca pra treinar. Uhum. Mas é uma boa estratégia pra perder peso. A estratégia que eu mais me adaptei, que melhor funciona pra mim até hoje, é jejum intermitente. Então, chegava a ficar mais de 24 horas de jejum. Pra mim é de boa, Uhum. dependendo do que eu vou fazer. Claro, tipo, eu não posso fazer um treinão pesado. Não posso sair pra correr em jejum, porque eu vou sair mal, vou ficar mal, né? Vai Sim. ter muita energia. Mas, quanto mais peso eu tinha, era mais fácil de fazer jejum, porque eu tinha mais gordura ali, tinha mais energia, né, pra Sim. utilizar, da onde tirar. E outras estratégias, assim, entender quando o meu corpo precisa comer. E hoje eu consigo me alimentar muito pensando no que eu preciso, sabe? Ouvir o corpo. Acho que isso foi um aprendizado ao longo do tempo, de como emagrecer, como se ouvir, né? Sim, mas explica assim pro pessoal o que tu aprendeu nesse meio tempo, do que é ouvir o corpo, pra tentar minimizar um pouco a compulsão. Eu acho que hoje, por exemplo, eu só vou me alimentar quando tem fome. Uhum. Ou quando eu preciso treinar. Hoje eu consigo ter esse feeling de, por exemplo, se eu tomar café da manhã hoje às 9 da manhã, exemplo, tá? Eu não vou sentir fome ao meio-dia, que é o horário de almoço habitual. Eu não vou comer meio-dia só porque é o horário de comer. Sim, Entende? entendi. Se eu comer meio-dia porque é o horário de comer, eu vou ficar muito cheia cedo. E depois, no horário de treinar, por exemplo, eu não vou ter fome. Sim. Então, hoje, por exemplo, tomei café da manhã às 9 da manhã. Não vou ter fome ao meio-dia. Vou comer lá pelas 3 da tarde, 4 da tarde, quando eu tiver fome, sabe? Então, isso que eu digo de aprender a saber ouvir o corpo. Isso, a reeducação alimentar me ensinou a ouvir meu corpo, sabe? E muito o jejum me ensinou a ouvir o corpo. De quando eu tenho que quebrar o jejum. Porque eu não fazia. A Grazi não falava assim, tu tem que fazer 24 horas de jejum. Não. Tu faz jejum quanto tempo tu aguentar. Uhum. E eu aprendi muito a ouvir o corpo fazendo jejum, sabe? Eu aguento 12 horas hoje. E aí eu vou quebrar meu jejum. Amanhã, porque amanhã eu não vou fazer exercício, então talvez amanhã eu aguente 24. Então quando que eu vou poder quebrar meu jejum? O jejum me trouxe muito esse feeling, sabe? De quando comer, o que comer. Então tem que aprender muito o que comer também, né? Porque não vai adiantar eu ir treinar e antes do treino eu tomar um whey. Não vai me dar energia pro treino, né? E é por isso que a nutrição, o papel do nutricionista é muito importante na reeducação alimentar, na obesidade, no sobrepeso, porque ele vai te ensinar, e do médico também, né? Como pessoa profissional que leva a saúde, que proporciona a saúde. Acho que é muito importante a gente saber orientar também o paciente de o que tu tem que comer no horário certo, o que tu tem que comer antes do treino, depois do treino. Porque isso pode atrapalhar completamente o teu processo de emagrecimento. Uhum. Pode atrapalhar completamente a tua compulsão alimentar, né? Quanto tempo tu tem que comer antes do treino? Quanto tempo tu tem que comer depois do treino? O que tu tem que comer?
Porque a gente não tem, pelo menos na minha cultura e na maioria das pessoas que eu conheço, a gente não é ensinado isso em casa, né? Do que tu tem que comer antes do treino. Porque eu comia um pastel na padaria do lado do balé antes de Sim, treinar, entendeu? claro. Então, eu não tive essa educação, acho que a maioria das pessoas não tem também. Então, saber ouvir o corpo no sentido de quando que eu vou comer. E claro, quando eu vou treinar, eu não vou treinar em jejum, porque eu sei que vai dar ruim, que eu não vou ter energia suficiente, sabe? Só que eu precisei experimentar a sensação de não ter energia suficiente pra saber que eu tenho que comer. Então, é tudo uma questão de saber se ouvir e procurar orientação quando possível, né, de nutrição, nutricionista, ou procurar outras estratégias também, né? Tem, dentro da internet hoje, acho que tem várias plataformas que podem ajudar a gente essa educação nutricional, digamos assim, mas tem os profissionais da nutrição aí hoje para nos orientar, para nos ajudar a vencer a obesidade, a compulsão alimentar, que foi para mim o big problema, assim, a compulsão alimentar. E aí, saindo dessa seara, assim, da nutrição e entrando pro próximo pilar, que tu até já comentou, em relação ao exercício e tal, como que foi, assim, esse processo inicial de começar a treinar? Porque tu sempre foi ativa, querendo ou não, né? Então, tu Sim. falou aí que é, esteve no balé aí 14, 16 anos, e, enfim, depois tu começou a praticar alguma outra coisa, e como que foi esse processo? Quando eu me mudei pra cá, pra Santa Maria, então eu fiz 16 anos de balé, aí cheguei e fiquei sedentário do nada, né? E durante o cursinho eu fiz Muay Thai, acho que 2 anos de Muay Thai, foi que eu fiz. E era muito legal, assim, me empolgava muito com Muay Thai. Depois comecei a fazer CrossFit. E quando eu comecei a fazer CrossFit, comecei a fazer musculação junto, eu vi que eu gostava de levantar um peso, sabe? Sempre eu gostei de levantar peso. E quando comecei na faculdade mesmo, ainda fazia CrossFit. E comecei a fazer musculação. E quando comecei mesmo no processo de emagrecimento, lá em 2019, 2020, comecei na musculação com orientação de planilha, assim, organizadinho. Que foi quando tu começou a organizar meus treinos, né? E aí que eu fui vendo a progressão, realmente, da junção nutrição com exercício físico. Porque só a nutrição eu ia comer muito bem. Eu nunca experimentei a situação de comer bem e não fazer exercício. Ou fazer exercício e comer mal, sim, mas comer bem e não fazer exercício, não. Sim. Mas eu ia ficar, pelo que a gente sabe, pela fisiologia, flácida, provavelmente, né? Eu ia perder massa muscular, ia ficar só ali sem gordura, certo? Aprendi também com uma organização de treino, aprendi que é necessário ter treino para emagrecer, né? Treino organizadinho. Então, foi outra coisa que me ajudou muito a enfrentar a compulsão alimentar, porque a compulsão alimentar a gente quer mais dopamina no cérebro toda hora, assim, toda hora, toda hora, toda hora, e a dopamina que o treino dá também, né? Então, ajuda essa junção nutrição, exercício físico, ajuda a ter dopamina suficiente para vencer também a compulsão alimentar, né? Que é um papel importante, um dos pilares para vencer a compulsão é o exercício. E para vencer outros vícios também, que a gente sabe, né? Mas a compulsão, o exercício ajuda muito, né? E ter um treino organizado por um profissional, com certeza foi um dos top 1 pilares, assim, que me ajudou a entender o processo, assim, entender o que eu precisava fazer. E também, no início, era muito difícil para mim, tu tá de prova, correr. Ou fazer exercício de impacto, né? Porque eu tava bem acima do peso, minhas articulações doíam, meu joelho doía, meu tornozelo doía. Eu chegava em casa do exercício com dor, né? Com dor. Tornozelo, principalmente. Porque era muito peso pra uma estrutura que não foi feita pra aguentar aquele peso. Então, correr era muito difícil. A gente corria e parecia que eu ia infartar, não é mesmo? Mas eu fico pensando que a dopamina, ela tá muito relacionada com a recompensa, né? Então, aquela... Vamos levar em consideração que tu estaria com o teu cérebro, assim, mais banhado de dopamina porque tu está pensando na recompensa. Então,
quando tu busca a nutrição, por exemplo, daqui a pouco tu tem essa elevação, assim, dopaminérgica, porque tu tá querendo a recompensa, que nesse caso é perder peso, né? Então tu tinha um motivo lá no final, assim, que tu queria chegar. No exercício, é a mesma coisa. Tu ia pra academia mas porque tu queria a recompensa, né? Então a dopamina tá muito relacionada com isso. Tu queria ver o depois, querendo ou não, da mesma forma que a tua barra de chocolate lá que tu comentou que tu comia tudo, tu abria ali a barra e tu nem tinha colocado na boca ainda, mas tu tava recheada ali de dopamina no cérebro e Só queria comer. comia um horror e aí depois dava aquele prazer. Então, no exercício ali, o que tu acha que daqui a pouco o que tu enxergava pós-treino, no caso, ou seja, o que tu enxergava assim pós-intervenção que te gerava essa sensação, assim, essa motivação, essa ação de ir treinar? A endorfina pós-treino, né? Uhum. Que a gente, depois que treina, é impossível não se sentir bem. Eu acho que se tu treinou e não sentiu essa sensação, nem sei. Mas ter essa sensação pós-treino é muito bom. E a progressão no treinamento é uma coisa muito satisfatória. Tu conseguir perceber que tá evoluindo, no caso. Perceber que tu tá evoluindo, sabe? Sim. Que tu evoluiu carga, que tu evoluiu tempo e tal. Quando eu comecei a treinar, era muita estratégia de EMON, né? Acho que tu pode explica melhor o que é EMON, só pra eu conseguir contextualizar. Assim, é que a intervenção é aquela que tu faz determinado volume ou determinado número de movimentos e o que sobra de tempo ali no 1 minuto tu descansa e recomeça. Isso. Esse era o meu cardio, né? Entre aspas. Tinha muito isso no meu treino, com kettlebell, enfim. E conseguir executar em menos tempo era uma coisa satisfatória, né? Eu consegui, nossa, eu tô conseguindo me vencer. Era uma coisa bem satisfatória. Isso que eu ia falar do EMON antes, pra mim fazer cardio era muito difícil, né? Tinha muita dor. E foi uma intervenção muito boa colocar EMONs no meu treino, colocar exercícios cardiovasculares desse tipo, sem muito impacto no meu treino. Porque óbvio que eu não ia ter vontade de sair pra correr se eu tinha dor, né? Se era difícil. E o EMON, ele se tornava melhor pra eu executar. Então, outro ponto positivo de ter, né, alguém que te orienta no treinamento, alguém que monta teus treinos, é a pessoa saber manejar isso. Então, também é positivo. Isso me incentivava muito. E outro, o que mais me incentivava, né, que tu perguntou, é conseguir agachar com mais peso. É muito bom pra mim. Eu me sentia vitoriosa, sabe? Eu conseguia, consegui me superar. Ontem eu não consegui fazer com tal peso, mas hoje eu consegui. Então, era muito bom pra mim. Isso me incentivava. E ver, tipo, questão muscular. Conforme tu vai perdendo peso, vai aparecendo mais musculatura, né? E é muito importante a gente ver, se olhar no espelho e se sentir melhor, né? E é muito... Quando a gente tá acima do peso, qualquer coisinha, qualquer músculozinho diferente aparecendo já é um incentivo. Sim. Porque antes tu enxerga só gordura. Ao passo que tu começa a perder gordura, começa a aparecer músculos diferentes que tu nem lembrava que existia. Isso é muito bom. Tu conseguir enxergar o teu quadríceps ali começando a marcar, mesmo quando tu tá com 76 quilos, sabe? Isso é satisfatório. Isso incentiva. E tu conseguir visualizar que dá pra ir. Dá pra... É por aí mesmo, sabe? Sim. Eu vou te dizer que talvez o maior desafio do profissional de educação física é justamente ele conseguir ler aquilo que a pessoa realmente vai aceitar. Porque pessoas que não têm experiência com treinamento, elas nem sabem do que elas gostam e do que elas não gostam. E no momento que tu cria uma intervenção para essa pessoa fazer que ela não gosta, ela cria uma aversão, né, ao exercício. E no momento que tu consegue fazer essa leitura e trazer uma experiência boa para ela, ela vai perpetuar isso. E ter consistência para ela ter resultado é o principal fator. Só que para ela ter essa consistência, ela precisa fazer algo que gere um mínimo de prazer. Então, a própria prática baseada em evidência já diz, né? Dos 3 pilares ali, que a expertise do treinador e
a preferência, né, do cliente, né, e aí o outro pilar seria as melhores evidências, mas a expertise do treinador de conseguir entender, né, qual é a preferência do cliente. Porque daqui a pouco tem uma intervenção lá, padrão ouro, mas tu não vai fazer. Não, exatamente, porque tu fez perfeitamente isso comigo, porque se tu podia me mandar correr, que isso é mais fácil, por exemplo, né? Eu não ia conseguir correr. Naquele momento eu não ia conseguir correr. Hoje Sim, eu era consigo. mais fácil porque eu lembro que era só tu colocar, assim, vestir um tênis e ir pra rua. Então não tinha deslocamento com o carro, não tinha que ir pra academia, Aham. assim, tinha menos fricções, menos barreiras, porque era tu Sim. botar o tênis e descer do teu apartamento e sair, Sim. né, correndo. Tipo, Era mais fácil naquele momento, mas não tinha como. não era a tua preferência. Não é que nem era, não era minha preferência e não era o que o meu corpo não aguentava, sabe? Uhum. Talvez outras pessoas aguentem, sejam mais resilientes à dor da corrida, por exemplo, sabe? Mas naquele momento eu não ia aderir, Sim, porque doía. Eu não queria sair pra correr, porque doía minha articulação, doía meu joelho, doía meu quadril, doía tudo, doía tudo. E demorou pra passar essa dor, sabe? sim. Essa sensibilidade, assim, do treinador, ela, de trazer uma experiência positiva, faz com que a pessoa perpetue e modifique o relacionamento dela Com com o exercício. exercício. Com o exercício. Perfeito. E até eu lembro que quando tu viu que não dava, né? Daí eu levei um querobel pra casa. Claro, novamente falo, é uma situação de privilégio, né? Tipo, Sim, eu tinha acesso a um querobel pra levar pra minha casa e poder fazer o EMON, que foi o que era melhor pra mim. A maioria das pessoas não vai ter isso, mas frente à minha história de pessoa privilegiada, foi excelente tu ter conseguido manejar isso, entender que a corrida não era o bom pra mim naquele momento. E eu consegui pegar um querobel e levar pra minha casa e fazer o EMON, que foi o cardio que me ajudou a perder mais peso, a acelerar a perda de peso, entendi. né? Então, como treinador, eu acho que isso é ajuda muito. Realmente tem que ter uma baita expertise pra conseguir. É que a rede de apoio como um todo é importante, Sim. né? E inclusive, assim, de todos os pilares que tu falou, acredito que teve um também que deve ter te ajudado muito, que tu não comentou ainda, que principalmente naqueles momentos mais difíceis ali, de que tu ficou estagnada, porque as pessoas acham que, assim, o processo de emagrecimento, ele pensando num gráfico, assim, é como se ele fosse linear e crescente. Elas não entendem que é uma onda, mas se tu olha essa onda, assim, no macro, tu vê que é crescente. Mas tem semanas ou meses que tava tudo bem, semanas e meses que tava tudo muito mal, e aí entra um pilar muito importante que daqui a pouco te ajudou muito, mas que tu não comentou, que é também o auxílio dos psicólogos, né? Uhum. Nesse entendimento do que tá acontecendo com o teu corpo e o que tá acontecendo com os teus pensamentos, como que tu reage a tudo isso e a partir disso, como que tu vai manejar isso, né? Sim. O tratamento da compulsão alimentar, novamente, 3 pilares, né? Nutrição, exercício físico e terapia. Sim. Né? E depois, por último, a gente pensa numa intervenção medicamentosa, né? E pensando na terapia, eu demorei muito pra começar a fazer terapia. Eu acho que eu demorei, depois do início do emagrecimento, mais de um ano, acho que foi, pra começar a fazer terapia. Até porque tu vinha fazendo a intervenção da nutrição e o exercício e tava dando resultado. Exato. Então tudo que tu tem resultado, tu pensa assim, agora não preciso de mais nada. E aí, então daqui a pouco, onde que foi o momento que tu pensou, bom, estou tendo resultado, estagnei e agora eu vou ter que precisar de mais essa ajuda, no caso. Eu acho que frente a outras situações psicológicas, que eu vi que eu precisava mais ajuda pra ter controle mental sobre aquelas situações. Logo, fazendo terapia, tive controle sobre essas situações mentais pessoais e que me ajudaram, consequentemente, na compulsão alimentar, né? Porque a compulsão alimentar também estava atrelada a outras situações pessoais, né? Tipo, acontecia uma merda lá e eu vou ter que comer. Vou lá descontar na comida. Tudo associado com comida. Sim, vou lá descontar na comida. E a terapia Mas porque tu queria sentir, não digo prazer, mas conscientemente não, né? Mas se sentir aliviada. E aí tu via na comida aquela... alívio. E a terapia me ensinou a ver que, tá, eu não preciso desse alívio toda hora, né? Eu não preciso... Tá bom, aconteceu uma coisa muito ruim hoje. Meu Deus, o que eu vou fazer?
vou parar, pensar sobre isso. E tá tudo bem, é só um dia difícil. Ou vou lá e vou me entupir de pão com manteiga. Uhum. Que era o que... Podia Era uma ser, estratégia que tu fazia. pode ser. Tá, eu vou parar, vou entender que é um dia difícil e tá tudo bem. E vou achar outros jeitos de manejar esse dia difícil. E aí a terapia ensina, né? Os jeitos de tu manejar. Cara, vai ler, vai estudar, vai sair pra correr, vai conversar com uma amiga, vai conversar com teu namorado, vai fazer alguma coisa pra te manejar esse dia difícil. Mas não vai comer, né? Uhum. São estratégias pra aprender a lidar com a compulsão alimentar. E a terapia traz isso, né? Não adianta tu ter só a nutrição, tu ter só o exercício físico e não ter esse suporte psicológico. E não, novamente, privilégio de ter conseguido fazer uma terapia. Sim. Mas tem outras coisas que ajudam. Tipo, tu ler mais sobre inteligência emocional te ajuda a entender sobre o processo da compulsão alimentar, da obesidade, da perda de peso, sobre controle, né? Geralmente, né, quem tem compulsão, quem tá obeso, perdeu o controle em algum momento, né? Sim. Perdeu o controle mental em algum momento e precisou comer demais. E comeu demais inconscientemente. Daqui a pouco tu diz assim, a obesidade em si, ela já tem essa associação da compulsão. É difícil uma pessoa ser obesa e não ter a compulsão. Não acho. Não tem essa associação. Eu acho que tem essa associação muito grande. Não todo obeso seja compulsivo, Ah, tá, entende? entendi. Não necessariamente isso, mas eu acho que a maioria das pessoas que são obesas em algum momento, ou sobrepeso, perderam o controle Sim. da alimentação em algum momento. E eu acho que ter inteligência emocional, tu procurar saber mais sobre o que tu pensa, né? Saber mais por que tu tá daquele jeito, por que tu não tá saudável, né? Por que tu tá doente, por que tu tá em sobrepeso e obesidade, com inteligência emocional, lendo, ouvindo podcast, ouvindo... tem várias ferramentas para quem não consegue ter uma terapia individualizada, né? Que hoje podem ajudar. Então, acho que o processo de entender por que tu tá doente, né? Eu, no início, eu tive uma rede de apoio muito, muito boa, né? De entender por que eu tava doente. Né? Que isso, mesmo sem terapia, deu resultado. Sim. Mas não é pra todo mundo que vai dar. E aí a terapia, ela entrou como ali um potencializador quando tu viu que estava estagnada e aí tu precisava de mais ferramentas e a terapia, ela foi mais uma ferramenta, no caso. Mais uma ferramenta pra eu entender que eu podia controlar minha mente, Uhum. né? Até a terapia é um processo muito lento, gradual, né? E até hoje, aprender a controlar a mente com a terapia é um exercício bem lento, né? Enfim, é um processo. E hoje, assim, com o peso, a princípio, estável, como tu gostaria, quais são os desafios de hoje em dia? Porque, querendo ou não, pelo que tu conquistou, isso talvez mentalmente te dá uma margem pra te, daqui a pouco, te dar luxos que antes tu não tinha. Então, hoje, qual é o desafio pra te entender que eu posso, mas daqui a pouco, se eu ficar me passando, eu posso daqui a pouco voltar, ou tu não tem esse sentimento, ou daqui a pouco teve 2 semanas que tu vem abrindo várias sessões e tu começa a planejar a próxima semana, ou daqui a pouco tu fica imersa no passado, de tipo assim, deu 1 mês já tô voltando ao comportamento de antes. Existe esse desafio? Existe essa oscilação? Como que tu maneja? Tá, quanto a exceções, que a gente não tinha falado, né? Tu falou na palavra exceções. Desde o início do emagrecimento, eu como doce. Sim. A compulsão, minha compulsão, tem compulsões que são baseadas em salgados, né? Sim. A minha compulsão era doce. Chocolate, açúcar. E desde o início, a Grazi me ensinou, tu não precisa deixar de comer doce. Então, todos os dias no início eu comia doce, comia meu chocolatinho 70% depois do almoço, porque vamos dizer que era a recompensa de eu ter comido a refeição certa, entende? Entendi. Eu sabia que depois eu comia meu pratão da salada, eu ia comer meu chocolatinho. Nunca foi retirado isso. Nunca foi retirado no fim de semana a gente fazer uma refeição livre. Né? Mas era uma refeição livre, né? No fim de semana lá, a gente escolhia comer pizza e ia comer a tal da pizza. Show. Hoje em dia, como tu falou, hoje eu tô no peso estável,
faz uns 9, 10, quase um ano, acho que eu tô num peso estável, Uhum. tá? Hoje, o desafio não é tão desafiador pra mim manter, porque a minha mente já se moldou a nova realidade, né? O meu corpo já se adaptou às calorias que ele precisa pra sobreviver. Uhum. E hoje eu já consigo manejar a questão que eu falei de ouvir o corpo de quando comer, por que comer, né? Mas hoje eu acho que o desafio é muito isso tem uma comemoração na segunda, na terça, na quarta. Qual delas que eu vou me passar? Segunda, terça e quarta, aí tu faz uma escolha. Tipo, tenho refeições livres, muito livres, na segunda, na terça e na quarta. Sim, em alguns momentos tu já comentou comigo de ir num evento e já ir jantada. Uhum. Pra não comer no evento, ou tipo, pra tentar, sei lá, aí tu foi jantada, então em vez de tu comer 10 pastéis, tu come 2. Sim, tem isso. Não é que eu deixe de ir nas coisas. Uhum. Eu sempre vou ir às coisas, às comemorações, porque sempre tem, né? Sim, Sempre tem. Não vai deixar de ter. Mas é saber quando que tu tem que comer. Porque, meu Deus, é terça-feira de noite, tem aniversário de uma colega, de uma amiga, e eu vou me entupir de chocolate. sim. Vou me entupir de docinho. Eu tava falando com um amigo semana passada sobre isso. Sobre. Cara, sempre vai ter docinho. Sempre vai ter uma comemoração. Sempre vai ter um bolo gostoso, uma pizza gostosa. Não é a última que tu vai comer, sabe? Tu pode segurar. Tu pode segurar. A questão é que a gente acha que toda comemoração é única e é a última. Tipo, tu não pode perder a oportunidade de comer aquilo. Tu não pode perder a oportunidade de comer aquilo, mas tu pode, né? Sim, Tu vai aproveitar um docinho maravilhoso ali se tu comer 1 ou 2. Tu não precisa comer 15 sim. ou 6. Mas aí isso tá muito atrelado com essas. Querendo ou não, hoje, isso que tu traz pras pessoas tá muito atrelado com a construção que tu teve na terapia, Claro, no manejo. exato, mas eu precisei comer muito docinho pra entender isso. Sim, Eu precisei comer muito docinho e no outro dia estar mal mentalmente. Tipo, meu Deus, me passei ontem. aí tu te pune porque tu não cumpriu contigo que tu não deveria comer. É. Isso. Essas punições, assim, não aconteciam tanto, sabe? Eu tentei nunca me punir, Sim. sabe? Mas, claro, acontecia Mas te sentia mal. Me sentia mal, mas Sim. não se punir do tipo, hoje eu não vou comer nada porque ontem eu comi Ah, tá. 45 mil Entendi. fatias de pizza. Não. Sim. Mas, tipo, Mas te sentia mal só. sim. Se punir, sabe? Uhum. Se sentir mal. E eu tava falando com esse colega cara, tu não precisa exagerar. Ai, mas é aniversário da fulana. Mas tu não precisa exagerar, sabe? Tu pode dar uma segurada, porque talvez sexta-feira tem outro aniversário pra gente ir. Sim. Então, tu pode segurar nesse, pra na sexta-feira tu abrir tua exceção, Uhum. sabe? Tu não precisa comer muito docinho. Vai ter esse docinho em outro aniversário. A questão é que a gente sempre acha que é o último, que sempre precisa aproveitar como se fosse o último. E isso vai estragando todos os dias nossas refeições, nossas exceções, Sim. né? E aí, quando eu quero, no momento especial, no sábado, no domingo, comer uma janta gostosa contigo, com a minha família, eu já vou ter feito minha exceção. E não. E aí, uma estratégia que eu uso, assim, que me ajuda bastante a manter é ir jantada para as situações, né? Uhum. Sempre ir com uma refeição feita. Isso ajuda muito a não se passar, né? Se eu sei que depois de tal situação eu vou sair pra comer uma pizza, eu vou comer antes, vou ir comer um pão com ovo em casa antes de ir, pra não comer tanta pizza, tá? Por exemplo, segunda-feira eu tinha uma aula da Liga de Ginecologia. E aí eu sabia que depois eu ia sair pra comer Uhum. pizza ou alguma outra coisa. Antes de ir, eu já comi meu pão com ovo. Antes de ir pra aula. Antes de ir pra aula, eu já comi meu pão com ovo, porque talvez depois eu fosse comer e eu não queria me passar. Ok, cheguei lá, não deixei de comer a pizza, mas comi 2 fatias de pizza. E fiquei plena e feliz por ter comido a pizza e feliz por não ter me passado, Uhum. entende? Então, não deixei de fazer coisas que eu gosto, de comemorar, de confraternizar com as pessoas que eu gosto, que são importantes pra mim, mas mantive o combinado comigo mesmo, de me manter firme, a dieta, me manter firme, a alimentação regrada, sabe?
E ao mesmo tempo já te reforçou pra te fazer isso mais vezes. Mais vezes. Porque deu certo. Deu certo. Deu certo. Exato. E em relação à bebida alcoólica, né? Que às vezes, hoje em dia, no nosso contexto social, a bebida ela faz parte, né, desses eventos, da confraternização, ela é muito associada, né, com tudo isso. Fala um pouco assim, como que tu teve que manejar, se tu teve já algum problema com isso, enfim. Quanto à bebida alcoólica, eu não bebo faz 2 anos. Uhum. Antes eu bebia, aí teve uma determinada situação que eu resolvi parar de beber. Uhum. Mas antes, com a bebida alcoólica, não era, meu Deus, grandes quantidades de álcool. Mas, por exemplo, sábado a gente tomava um vinho e eu ainda estava mal na segunda para treinar. Ainda estava com muita retenção de líquido na segunda para treinar. E quem nega isso é porque nunca estudou fisiologia, o álcool, assim, a fisiologia do álcool no corpo, porque é impressionante o tanto que retém de líquido, né? Principalmente em mulher, que o álcool no corpo age muito mais na mulher do que no homem, né? Mas no caso as pessoas acham, elas assim, meio que se cegam a ponto de dizer não, que o álcool não retém, que não. Eu acho que No meu corpo não acontece nada. eu acho que só nega, a pessoa só nega que o álcool faz mal porque ela nunca experimentou ficar sem. Ah, entendi. Ela nunca experimentou o bom, então ela acha que o ruim que ela tá é bom. Porque antes eu bebia ali e pra mim era o basal segunda-feira estar meio retida, Uhum. sabe? Ok, tava meio retida e segue o baile. Mas hoje que eu não bebo, eu vejo que, cara, eu não tô retida. Não tô com retenção de líquido, não tô inchada, não tô me sentindo estufada, não tô constipada, sabe? Não tô com, sei lá, várias situações por causa do álcool. E o álcool interfere muito, né? E exatamente, eu não bebo, mas eu vejo que as pessoas nessas confraternizações, tipo, segunda-feira sair pra comer pizza, quarta-feira tem aniversário, em todas essas situações tem o álcool. Tem o álcool. No meu caso, o álcool era no fim de semana. Sim. Mas pra maioria das pessoas, o álcool não é só no fim de semana. E é essa taça de vinho que tu vai tomar na quarta-feira, vai interferir no teu treino da quinta. Vai interferir no teu treino da sexta. Vai interferir no teu bem-estar, né? Pode ser que tu não, Mônica, mas eu me sinto bem, tá tudo bem, no outro dia eu tô plena. Mas, na verdade, o teu organismo não tá, né? E talvez demore mais pra te perder peso. Talvez tu fique mais letárgica, mais devagar na quinta. Uhum. Talvez tu não consiga cumprir a carga de treino que tu tem pra cumprir na quinta. E isso é um compilado de coisas, né? Tu só vai saber se tu não conseguiu cumprir a carga de treino se tu tem teu treino monitorado, né? Então é a cascata de coisa que a gente vinha falando, né? Uhum. Tu só vai saber, por exemplo, se tu tá retida, se tu tem um parâmetro, se tu fica sem álcool, tu vai saber quando tu não tá retida. Então, se tu sempre bebe, tu não vai saber. É o teu novo normal, no caso, né? Tu vai estar sempre retido, né? Sim. Então, pra mim era muito normal estar retida, muito normal estar cansada na segunda, no domingo não fazer nunca exercício, porque é o meu normal. E hoje eu vejo que não é assim. Sim. Hoje eu vejo que não é assim, né? Não beber me trouxe muito benefício e no emagrecimento muito mais. Eu percebo que eu quebrei mesmo o platô de emagrecimento com a ajuda da ausência do álcool, assim. Parar de beber me ajudou muito. Acelerou. Sim. O emagrecimento, assim. Porque antes até eu me pesava, depois, no fim de semana, eu percebi que eu engordava, entre aspas, 2 quilos. Sim. Mas era só líquido, né? Sim, eu lembro que tu já comentou do álcool dar até uma acionada ou aumentar um pouquinho o volume da compulsão em si. Uhum. Que, tipo, por mais que tu, às vezes, se sinta curada, o teu organismo, ele tem aquela experiência da compulsão, então ele sabe como chegar ali, ou ele sabe como voltar. Ele sabe o caminho, porque esse caminho tu já foi lá. Então, só que assim, tu deixa esse caminho meio que stand-by, tu sabe que naquela rua tu não pode entrar. Sim. E o álcool parece que deixa essa rua mais convidativa, assim, não, mais iluminada. Vem aqui um pouquinho, só dá uma passeadinha aqui. E aí daqui a pouco pode se perder. É que o álcool, assim como as outras coisas que a gente vinha falando, ele trabalha ali junto com a dopamina, né? A dopamina ele libera a dopamina, ele dá essa recompensa da dopamina. Assim como a comida, que se a gente comer demais vai liberar a dopamina, o álcool também. O álcool trabalha
diretamente ligado com isso ali na questão do neurotransmissor. Tudo é neurotransmissor, né? Tudo é a cabeça. Né? Tudo é neurotransmissor. Todos os vícios, vício em pornografia, vício em sexo, vício em drogas, vício em álcool, vício em comida, vício em computador, em tela, é tudo trabalhado. Vício em exercício, né? É tudo o mesmo mecanismo, só que com um foco diferente. Exato, é tudo mesmo neurotransmissor, é tudo dopamina, né? Então o álcool, ele vai abrir vai iluminar mais a porta ali da compulsão alimentar, porque ele tá trabalhando diretamente com o mesmo neurotransmissor, né? Sim. Então ele vai dizer, ó, tá tudo bem tu comer, porque aqui agora eu me entupi de dopamina, eu quero mais dopamina, né? Uhum. Pensa, sexta de noite eu tomei muito vinho, me entupi, meu copinho de dopamina subiu aqui. Eu vou querer um pouquinho mais. Sim. Daí eu vou comer mais no sábado pra minha dopamina tá aqui. E aí no domingo eu vou querer um pouquinho mais também. Quando eu bebo mais um pouco. Então, tipo, o copinho da dopamina tem que estar sempre cheio, sempre transbordando, né? E o que eu fiz pra conseguir deixar sempre transbordando? Me entupir de exercício físico. Entende? Tu mudou o foco, no caso. Mudar o foco da dopamina, mudar o foco do vício, né? Sim. Entre aspas. E substituir por um vício proveitoso, produtivo. Sim. No meu caso, assim. Isso que te traga mais benefícios do que prejuízos. Exato. Sim. Porque o exercício também, se for demais, ele vai te trazer prejuízo, mas. Com certeza. Obviamente que tudo de forma controlada e monitorada, como tu disse, não vai te trazer malefícios, como daqui a pouco o álcool. Tu não precisa tomar muito para ele te trazer malefícios, né? E o exercício, ele vai te trazer malefícios se tu fizer uma coisa... Doses absurdas, né? Totalmente catastróficas pro organismo, que é muito difícil de chegar nesse nível. Completamente. Então, é sempre... Todo vício que a gente começa a alimentar, piora, né? Sim. Então, quanto mais eu bebia, mais tinha vontade de comer mais. E assim foi. E assim, estagnei por muito tempo. Sabe? E quando parei de beber, eu percebo que ajudou a quebrar muito esse platô. Sim, deu um boost, assim. Agora vamos pro próximo passo. Eu acho que, com tudo que a gente conversou até agora, acredito que ficou mais claro, assim, pro pessoal a complexidade que é, né? A obesidade em si. Primeiro, levando em consideração que ela é uma doença, e ela sendo uma doença, ela precisa ser levada, assim, em consideração com o carinho que outras doenças também são levadas. Então, tu precisa de uma ajuda de multiprofissionais, tu tem que ter uma rede de apoio boa, tu precisa da tua família, do teu lado, dos teus amigos, enfim. E assim, para nós ir caminhando pro final, qual é a mensagem que tu deixa, assim, pra galera que tá... Porque eu percebo, assim, até porque como eu trabalho assim, como eu trabalho, né, com a educação física, percebo que o pessoal, ele tenta, daqui a pouco desiste, e aí quando ele desiste, ele já larga tudo, e aí, eu não presto, e deixar claro, acredito que tu já deixou, mas deixar mais claro ainda pro pessoal que é uma coisa que não é crescente, linear crescente, vai ter os altos e baixos. E aí entra todo esse manejo que a Mônica trouxe para nós, com terapia, né, com exercício, com a rede de apoio, com a nutrição. Mas assim, se tu pudesse, se hoje uma pessoa pedisse ajuda para ti, Mônica, eu vi lá no teu Instagram que tu perdeu tanto de peso. 27. Que dica que tu me dá? Né? Que normalmente o pessoal quer o passo a passo, né? Até porque eu acredito que o passo a passo ele não é uma coisa ruim. Ele é uma coisa que ele dá um mapa. Ela não é uma receita de bolo. Ele dá um norte pra pessoa, né? Tu não vai falar pra pessoa que ela tem que comer isso e aquilo, mas tu vai dar passo a passo. Olha, eu comecei pela nutrição, aí depois eu busquei um profissional de educação física, depois eu fui pra terapia, enfim. Então, esse passo a passo, assim, que tu fez e que tu pode passar pro pessoal, né? O passo a passo, enfim, que a gente já falou de nutrição, exercício físico, terapia. Mas hoje, assim, eu tive muitos altos e baixos. Muitos altos e baixos. Eu fiquei num platô durante 2 anos, assim, realmente, em 2 anos de platô e demorei pra quebrar. Eu acho que, primeiro, é tu achar mecanismos pra quebrar esse platô, pra enfrentar o platô. Por exemplo,
tu adaptar o ambiente que tu vive, Uhum. né? Como eu já falei, estratégias. Comer antes de sair pra uma janta. Não evitar de ir nas coisas, porque tu vai acabar te punindo, né? Tu vai acabar te punindo. Ah, não vou no aniversário da fulana porque vai ter comilança. Não, vai, cara, vai, mas saiba te comportar, né? Tu deixar, por exemplo, por muito tempo, eu ajeitava no domingo, eu tenho também o privilégio de morar com a minha mãe, hoje com a minha avó também, e ter comida em casa, ter Sim. comida pronta em casa. Mas antes, mesmo morando com a minha mãe, eu me envolvia na minha alimentação. No início foi uma estratégia que eu procurei, assim, mas claro, eu gosto de cozinhar, tanto que eu tenho uma empresa de comida, né? Eu gosto de cozinhar, mas outra dica é tu te envolver no processo, tu entender o que tu precisa comer, né? Muitas vezes cansei de preparar marmitas pra semana, né? Tipo, deixar preparadinho no domingo, perder um tempo ali, investir um tempo separando as marmitas pra semana, sabe? Deixando, por exemplo, a porção de proteína pronta pra janta de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sabe? Pra tu chegar na segunda e tu saber que tem aquela porção lá. Eu deixava, tipo, os potinhos de 100 gramas de carne, de guisadinho congelado, Uhum. pra eu chegar depois do treino na segunda-feira, só descongelar e colocar numa crepioca, por exemplo, sabe? Isso me ajudava a saber que, não, eu vou chegar e por mais que tenha um carreteiro em casa, que tenha uma massa em casa, nesse momento eu tô em processo de perda de peso. Então, eu preciso me controlar e eu vou comer a comida gostosa que eu deixei pronta. Sim. E entender que o processo de peso não precisa ser dolorido, Uhum. sabe? Isso é o principal. As pessoas acham que tu tem que passar fome, que tu tem que, com perdão da palavra, te fuder, né? Sofrer. Tu tem que sofrer muito pra perder peso. Tu vai ter que fazer, tu vai ter que abdicar de algumas coisas, tu vai ter que abrir mão de algumas coisas. Mas tu pode deixar mais leve, sabe? Uhum. Tu pode preparar comidas gostosas, com tempero gostoso, receitas gostosas pra emagrecer. Era isso que eu tentava sempre fazer. Eu tentava criar, muitas vezes, mudar o jeito de fazer uma carne, um frango, de fazer receitas, enfim, pra meu processo ser mais fácil. Então, se envolver com tudo isso. Outra coisa que me ajudou muito foi entender o processo do treinamento, Uhum. né? Eu sou muito perguntadeira, então eu sempre ficava perguntando, Henrique, mas por que eu tenho que fazer tantas coisas? Uhum. Como que eu faço tal coisa? Por que tal coisa? Eu acho que me ajudou muito a engajar no treinamento, sabe? E até hoje eu sou perguntadeira de por que eu tenho que fazer isso e não isso? Tá, mas por que eu tenho que fazer esse exercício e não esse? Se interessar pelo processo, sabe? Não deixar o processo, as outras pessoas fazerem por ti o processo, porque é teu. Sim, acho que o mais importante é deixar claro pro pessoal que tem saída, né? E a saída não Saída. necessariamente ela precisa ser uma coisa sofrida e Aham. dolorosa. E essa semana eu ouvi de uma menina, Mônica, as pessoas acham que tu fez bariátrica. Eu vou deixar uma foto depois pra colocar. É muito gritante a diferença, assim, principalmente abdominal. Mônica, as pessoas acham que tu fez bariátrica. Sim, tu ainda teve assim o privilégio de se tocar do que estava acontecendo na tua vida mais cedo, né? Então, vamos supor que tu começou ali o processo de ganho de peso com 17 anos, com 22, 23, tu acordou. Aí tem pessoas que daqui a pouco começaram com os mesmos 17 anos e acordam com 44 anos, né? Mas ainda dá. E ainda dá, exatamente. Ainda dá. Ainda Sabe, a gente tem infinitos exemplos positivos na internet de que dá, né? Com certeza. Tem muitos influencers que incentivam, assim, sobre obesidade e sobrepeso com 40, 50, 60 anos, já vi. Tipo, ganho de massa com 60 anos. Dá pra fazer, sabe? É só querer fazer. E essa semana eu ouvi de uma menina, Mônica, tu fez bariátrica. Tipo, não fiz bariátrica, sabe? Eu segui esses passos. E tem fotos, assim, que eu vejo que eu fico impressionada. Cara, com 23 anos, parecia que eu tinha 35. Sim. Rosto, corpo, estilo de roupa, sabe? E eu não tenho nenhum procedimento estético. Esse ano, no início do ano, em janeiro, eu fiz prótese de silicone, porque eu perdi muito peso e eu tava absolutamente infeliz, assim, com o que eu me via. E eu tive também o privilégio de poder fazer essa cirurgia praticamente reparadora. Porque simplesmente eu perdi toda a mama que eu tinha
E aí foi uma estratégia também pra me sentir melhor. Então foi a cerejinha do bolo, assim. Depois de perder os 27 quilos, consegui fazer essa cirurgia, eu digo reparadora, porque realmente fez muita diferença, assim, no corpo, na autoestima. E aí também, outra coisa que eu gostaria de comentar. Depois da cirurgia, no meu pós-operatório, com fisioterapeuta e tudo mais, a fisioterapeuta um dia me... Quero falar sobre as consequências da obesidade até hoje, né? A fisioterapeuta me olhou e falou, Mônica, tu tem lipedema. E eu disse, lipedema. Né? Eu já tinha visto alguns vídeos no TikTok sobre lipedema e eu não sabia o que que era, assim, não sabia. Não tinha muita convicção, muito conhecimento do que era. Tem lipedema e tal. Tuas pernas não ficam roxas do nada? Tu não fica com as pernas inchadas? E eu disse, fico. Tá. E aí, realmente, assim, quando eu dava um plantão muito longo, eu voltava com muita dor nas pernas. Mais do que o normal, sabe? Era dor de ter que ficar com as pernas pra cima muito tempo. E roxo realmente do nada. E muitos vasinhos aparecendo na perna. E tá sempre roxa, a perna sempre roxa, sempre roxa. E acúmulo de gordura em áreas bem específicas, assim, quadril, dentro da coxa, dentro da panturrilha, assim. O lipedema é uma doença que foi reconhecida em 2021 ou 2022, é uma doença nova, assim. É um acúmulo de gordura em lugares específicos. É mais predisposta pelo estrogênio, pelo hormônio feminino, né? Não tem um motivo específico, mas é uma doença inflamatória. Sim, estão estudando, então, se é uma doença nova. É uma doença nova, que está sendo estudada ainda, mas é uma doença inflamatória, que gera acúmulo de gordura em locais específicos ali, estrogênio dependentes, vamos dizer assim. E tem como reverter. Sim, aí fui no médico cirurgião vascular, que é quem trata esse tipo de doença. E ele, não, tu tem entre o grau 1 e 2, o lipedema, realmente. E é uma coisa que me atrapalha muito hoje, que me incomoda muito até hoje. E foi uma das consequências da obesidade, né? Porque antes, olhando minhas fotos, antes de ficar obesa, eu não tinha. Entendi. Então foi uma consequência que a obesidade me trouxe. Até hoje eu sou hipertensa, né? Sim. Até hoje eu preciso de medicamento para hipertensão. Porque sem medicamento, eu continuo com a pressão alta. Então foi uma consequência da obesidade que eu ainda luto contra, sabe? Sim. Lipedema, a hipertensão, mas tem solução. Por quê? Glicose no sangue, glicemia. Hoje eu não sou mais pré-diabética. Eu não tenho mais problema com colesterol. Eu não tenho mais problema articular. Eu não tenho mais dor pra correr. Hoje eu consigo correr 5 km seguidos, sabe? Antes eu não conseguia correr 100 metros que doía. Então tem solução. Sim, eu comecei cedo e que outras pessoas possam ouvir e também se inspirar a começar cedo, mas tem solução, sabe? Porque eu me olhava e falava, meu Deus, hoje eu olho as fotos e penso, meu Deus, como é que eu saí disso? Como é que eu consegui vencer isso, sabe? E tem como. Tem como vencer a obesidade, tem como vencer a compulsão, tem como controlar tudo isso, né? A obesidade é uma doença crônica, qualquer deslizada que eu dou, eu posso voltar. Que é uma doença que vai ficar pra sempre. Assim como a hipertensão, né? Entendi. Então, tem como sair disso e tem caminhos pra isso. E tem profissionais habilitados pra isso, né? Tem que procurar ajuda e tem hoje pelo SUS como procurar ajuda desses profissionais. Ainda a educação física é muito difícil o acesso pro público que não tem tanta aquisição, né? Não tem tanta condição, mas ainda tem outros meios pra chegar lá, sabe? E eu sempre digo, cara, procura orientação. Não tem como fazer sozinho. Perfeito. Não tem como fazer sozinho. E tem muita orientação de graça na internet hoje, sabe? E isso que tu tá fazendo aqui hoje é uma orientação de graça. Sim. As aulas são orientações de graça. Então, dá muito pra fazer, mesmo sem condições. Mas se tiver condições, procura, que sempre dá tempo. Mesmo que tu tenha 50, 60 anos, dá tempo de ir atrás. Perfeito. Então, pra gente finalizar, primeiro eu quero te agradecer, né, pelo teu tempo, por colocar, querendo ou não, expor, né, pra todo mundo a tua história, tudo que tu passou, pra que tu consiga ter
o resultado, né, que tu teve e que tu consegue manter até hoje. Então, te parabenizar, né, pelo processo Obrigada. todo, pela conquista, te agradecer por estar aqui e fala pro pessoal onde que o pessoal pode te encontrar, né, tuas redes sociais ou daqui a pouco onde o pessoal pode também conhecer o teu trabalho da tua empresa que tu tem, né, que é a patrocinadora aqui, né, do nosso podcast. Também te agradeço por esse apoio. Então só fala aí pro pessoal onde que eles podem te encontrar, tá? Fala pra a câmera lá, pessoal. Meu Instagram, @monica.gabriele. Eu compartilho bastante coisa sobre obesidade lá. Bastante, sempre tem caixinha de pergunta aberta, sempre tem toda a minha história lá, desde o início eu sempre compartilhei sobre exercício físico, sobre alimentação, tem tudo lá gravado, então só seguir lá. E a Padoca, que é a minha empresa que me ajudou também a seguir a alimentação saudável, @padoca.art. Sigam lá, tem muitos alimentos gostosos, que a maioria fui eu que inventei também nessas estratégias alimentares. São receitas, a maioria autoral. Sempre sem glúten, sem lactose, sem produtos artificiais, que com certeza ajudaram muito na minha dieta e ajudam na dieta de muitas pessoas. Então, padoca.art, segue lá. E segue o meu perfil para ver mais dicas e mais conteúdo sobre obesidade. Fechou? Então, pessoal, a gente vai finalizando aqui o nosso primeiro episódio, né, do podcast, mas antes eu quero agradecer o nosso patrocinador também, que é a Yellow. A Yellow é responsável por toda essa produção desse podcast, que está impecável. Quero agradecer muito o Gabriel, né, que é o proprietário da Yellow, um amigo meu, que eu tenho o privilégio de chamar ele de amigo, que acreditou no trabalho, confiou em mim e hoje está junto comigo conseguindo colocar isso em prática. Levando informação de qualidade para as pessoas, com um material de qualidade. Então, agradeço muito ele a essa confiança e não vou conseguir expressar para vocês a minha felicidade, a minha tranquilidade de estar conseguindo colocar esse projeto em ação, né? Uma coisa que foi pensada há muito tempo, que exige muita coisa. E eu precisei também, graças a Deus, tenho uma rede de apoio que me ajudou. E o Gabriel também passa muito por isso, que é o responsável aqui pelo podcast, tá certo? E eu vi o empenho desses meninos e olha, se empenharam para tirar esse projeto do papel e fizeram acontecer, estão fazendo acontecer os dois. Então, parabéns para os dois novamente. Então, realmente, ter parabéns pela coragem de vocês, pela decisão de começar esse projeto do zero. Muito obrigado. E se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês também me encontram lá no Instagram, né, com o @henriquenoal. Lá vocês vão encontrar sempre conteúdo sobre treinamento físico, porque eu sou o personal trainer, e também aqui no YouTube, tá certo? Então eu espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço.